Seu apóstolo Paulo ensinando. Porventura Tatiana, não poderia encontrá-lo? Sim, ele está mais perto de nós. A Bíblia diz que ele é socorro presente na angústia.
oração, nos colocar as nossas vidas diante do Senhor, olhando para essa realidade que nós temos, necessidades, problemas, dificuldades que nós enfrentamos, descansar no Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, nós sabemos que Ele traz-nos alívio, traz paz, traz vida para cada um de nós. Vamos colocar diante do Senhor nessa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós nos unimos aos nossos irmãos nesta noite, em que estamos adorando ao Senhor, e enquanto nós te adoramos, Deus, nós buscamos também ao Senhor, porque nós temos tantas necessidades em nossa vida, Pai. Precisamos do socorro do Senhor para nós, precisamos de soluções para as nossas vidas, portas precisam ser abertas para nós, Pai. Mas Deus, precisamos primeiro antes de qualquer outra coisa, que o Senhor transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, Deus, o nosso interior, de tal maneira, Deus, que nós possamos viver o Senhor intensamente no nosso dia a dia, de maneira, Deus, que a presença do Senhor seja uma realidade constante em nós, nossas atitudes, nossas decisões, elas possam glorificar o teu nome. Pedimos do Senhor também, nesta noite, Deus, que eu possa visitar cada família que está aqui, que precisa, Deus, da intervenção do Senhor na sua casa, trazendo, Pai, reconciliação, trazendo paz, trazendo salvação, libertação. Pai, age em nossas famílias, Pai. Queremos ver as nossas famílias rendidas ao Senhor. Jesus, também, Deus, que o Senhor possa nos levar para aqueles que estão enfermos, Deus, precisam de uma manifestação do Senhor, trazendo cura para as dores, para as enfermidades do corpo, Pai. E restauração para as enfermidades da alma, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos estas vidas ao Senhor, porque o Senhor é capaz de fazer coisas muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, por causa desse poder do Senhor que opera em nós. Por causa dele, desse poder que nós chegamos até o Senhor, entregamos a nossa vida, que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas, Pai, que o Senhor possa estar trazendo a Deus soluções para decisões importantes que cada um deverá ter para essa semana, que tenha direção à vida do Senhor. Em nome de Jesus, recebe a vida dos teus filhos nesta noite, na presença do Senhor, fazendo maravilhas, milagres e transformação em cada um aqui neste lugar. Recebe também, Deus, a vida das crianças que têm estado conosco, Pai, estão crescendo na presença do Senhor, que elas possam crescer com Jesus em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Que eu possa abençoar as nossas irmãs que ajudam na orientação dessas crianças também. Mas Deus, pedimos sobretudo, Deus, que o Senhor dê sabedoria aos seus pais para serem instrumento do Senhor para ensinar essa criança no caminho que ela deve andar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos também por aqueles irmãos que têm sustentado essa obra através do seu dízimo, sua oferta. Que eu possa, Deus, receber essas vidas no altar do Senhor, e despertando outros que ainda não têm esse privilégio, para que reconheçam o comprometimento de cada um de nós com o Senhor, e de o quanto nós somos abençoados quando nós somos fiéis ao Senhor em nossos dízimos e ofertas. Então Deus recebe essas vidas, recebe os dízimos e ofertas, e agora serão consagrados ao Senhor, de tal maneira, Deus, nós vejamos a obra do Senhor sendo realizada, mas sobretudo, Deus, vejamos os teus filhos sendo grandemente abençoados no seu dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos, entregamos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor com essa intenção, os irmãos poderão trazer os seus dízimos e consagrá-los ao Senhor.
para sentados, meus queridos, gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias. Nós vamos ler do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. O Evangelho, conforme escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4. Versículos 35 e diante. Marcos 4, a partir do versículo 35. Diz assim o texto da palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Oi? Passemos para outra banda, ou outras versões trazem para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande terror, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? 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 Mais amém? Vamos lá. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa trazer a revelação da Tua Palavra nesta noite, nos dando entendimento que o Senhor quer nos mostrar a partir da leitura da Tua Palavra. É conosco e revele-se a nós nesta noite. Precisamos ouvir o Senhor falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém? Semana passada nós lemos um outro texto no livro de Marcos. Nós lembramos aos irmãos que Marcos é considerado o evangelho mais antigo, que foi escrito lá por volta dos anos 65. Quando nós lemos esse relato, nós vemos algumas questões aqui importantes. Nós já lemos esse texto várias vezes, irmãos já leram, já ouvimos. O Senhor sempre quer nos trazer alguma coisa importante para a nossa vida. Hoje eu quero conversar um pouco, a partir desse texto, sobre o que acontece nessa tempestade da nossa vida. Qual a forma de Jesus agir para acalmar as tempestades que nós enfrentamos. Então, a partir desse acontecimento, nós vamos destacar algumas coisas dele, nós vamos também tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Essa região da Galileia é uma região assim, muito desafiadora, e grande parte do ministério de Jesus foi realizado nessa região da Galileia. E quando eles estão entrando no texto, que o texto diz aqui, no mar da Galileia, na verdade, esse mar da Galileia é um grande lago, de água doce. E ele era sujeito a tempestades repentinas e violentas. Os pescadores conheciam muito bem todos os seus perigos. Viagens sempre, nesse tempo, eram viagens longas,
exaustivas, porque o tempo podia mudar a qualquer momento do dia ou da noite, não havia um momento específico, sem a posição do vento mudava e formavam grandes ondas. Então, quando nós olhamos esse acontecimento e chegamos aqui no versículo 35, nós vemos então que aqui vai marcar um momento crucial do ministério de Jesus. Quando ele chama os discípulos, eles estavam realizando seu trabalho anteriormente, Jesus havia falado com eles, ensinado através de algumas parábolas, no capítulo 4, no versículo 1, parábola do semeador, parábola da candeia, depois parábola da semente, a outra parábola do grão de mostarda. Então Jesus já havia ensinado sobre muitas outras coisas. E esse momento é importante porque ele vai marcar um momento onde Jesus traz os ensinos através das parábolas e logo na sequência, depois desse acontecimento, vai acontecer uma sucessão de milagres. A libertação do endemoniado no capítulo 5, a filha de Jairo e também aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que serão curadas. Logo na sequência nós vamos então Jesus saindo para Nazaré, depois da multiplicação dos pães. Então a gente observa aqui, quando nós olhamos para esse texto, esse versículo 35 ao 41, ele vai marcar um momento, um divisor entre o momento anterior e o momento posterior daquilo que Jesus estava fazendo. Então, quando Jesus os convoca a entrar naquele barco, era algo muito maior do que simplesmente uma travessia. Jesus, sendo Deus, ele sabia tudo que iria acontecer. Ele diz que nada surpreende a Deus, ele já sabia dos acontecimentos. Mas naquele momento ele era também um momento muito mais do que uma travessia física ou geográfica de uma parte para outra, muito mais também de um ensino, uma parte pedagógica onde Jesus estaria ensinando a eles lições muito preciosas a respeito da fé. E quando Jesus então chega aqui e diz para eles, usa a expressão, sendo já tarde, caindo a tarde, ele sugere aqui que há um senso de urgência para aquilo que deveriam fazer, a forma como deveriam agir e como deveriam agir naquele tempo. Quando Jesus usa essa expressão, vamos passar para outra margem, ele está lembrando, ele está preparando então para algumas experiências muito marcantes. Meus queridos, quando nós olhamos para esse cenário em que Jesus está preparando os seus discípulos, havia chamado eles há pouco tempo, ele então vai mostrar algo que seria precioso, um teste muito grande que eles passariam, e queria avaliar a natureza da fé que eles tinham, a confiança que eles tinham na presença de Jesus junto com eles, confrontá-los com uma tempestade que eles enfrentariam e ao mesmo tempo entenderem quem é realmente Jesus Cristo, ter o entendimento de quem era Jesus. Então essa expressão dele chamando-os para partir para outra margem, para outro lado, significa um convite que ele fez a eles, mostrando que eles estariam aprendendo muito a partir das suas tempestades. Quando nós olhamos então essa expressão, nós podemos trazê-la à nossa realidade também, entender aqui um chamado de Jesus a cada um de nós para aprendermos com ele. Esse foi um convite dele para aprendermos sempre dele e aprendermos com ele. Então Jesus faz a nós também hoje um chamado especial para entrarmos no barco dele.
para estarmos ali no barco com Ele, porque estando com Ele, nós vamos então ser confrontados nos nossos medos. Nós temos os nossos medos, temos as nossas inseguranças, temos as nossas incertezas, e precisamos, meus queridos, em um determinado momento, nós precisamos confrontar isso em nossa vida, e para confrontar isso em nossa vida, Jesus tem que estar conosco para não nos sentir desamparados. É exatamente, meus queridos, esse chamado de Jesus a nós, que também nos chama à obediência. Quando Jesus manda que eles entrem naquele barco, eles poderiam argumentar, dizendo: já está tarde demais, estamos cansados, a noite já vem, a noite é mais perigoso, não vamos fazer isso. Não, o texto diz que imediatamente eles entraram no barco. Nós temos aqui um chamado do Senhor à obediência, e a obediência imediata. É imediato. Quando Jesus nos chama para algo, não é algo que nós vamos refletir, vamos pensar o que fazer, se vamos fazer. Não, meus queridos, quando nós temos um chamado do Senhor, nós precisamos entender que a obediência ela tem que ser imediata. É no agora, não pode ser para amanhã, não pode ser para outra semana, é imediato. E assim como aqueles discípulos entraram naquele barco sem hesitar, mesmo não tendo uma fé verdadeira ainda no Senhor Jesus, no versículo 40, Jesus falou: ainda não tendes fé, ainda não acrescentou a fé a vocês. Eles, embora não exercitassem uma fé para ver o impossível acontecendo, mas eles tinham uma atitude de obediência. E a obediência leva à fé. Vejam que quando nós vivemos em nosso dia a dia, enfrentamos os problemas, precisamos entender, meus queridos, que o poder de Jesus está sobre nós, mas nós precisamos aprender a exercitar essa obediência a Jesus naquilo que Ele nos manda então fazer. Podemos duvidar jamais de uma ordem de Jesus. A nossa obediência ao Senhor Jesus não importa se estamos passando pelas maiores tormentas, maiores tribulações, maiores angústias, sofrimentos ou dores em nossa vida. Uma palavra dada por Jesus muda tudo isso se Ele está presente. Então, naquele momento, aqueles discípulos tiveram uma revelação muito clara de quem é Jesus, o poder que Ele tem, porque eles obedeceram ao Senhor Jesus, e Jesus vai então realizar aquele milagre de paralisar aquela tempestade, porque diante da voz de Jesus os ventos cessaram e o mar se acalmou, conforme o texto nos diz. Diante da voz de Jesus, tudo se acalma. Diante da ordem dada por Jesus, nada vai resistir a essa voz de Jesus. Então, meus queridos, assim como a partir dessa experiência que os discípulos tiveram com Jesus, precisamos nos ver nas nossas tempestades, onde Jesus está quando nós passamos pelas nossas tempestades da vida, porque todos nós passamos por elas. E você esteja passando por uma delas hoje? Ou talvez não, talvez sua vida esteja mais tranquila. Mas mesmo que ela esteja vivendo uma bonança, você pode aguardar que tempestades vêm mesmo e vêm para todos. Não é o fato de nós sermos filhos de Deus que nos isenta da tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições.
E nos ensina também a palavra de Deus, que o sol e a chuva vêm sobre todos, justos e injustos. Todos nós passamos por tempestades na vida. A questão maior, meus queridos irmãos, é como nós passamos por elas. Os dois primeiros versículos que nós lemos nesta noite, quando Jesus ordena que eles passem para outra banda, outra margem, e eles, deixando a multidão, levaram Jesus junto com eles, assim como estava no barco, e havia com eles outros barquinhos que estavam seguindo a eles também. Quando nós olhamos esses versículos, eles são muito significativos para nós, porque o texto mostra que quando entram naquele barco, não entraram somente os discípulos, mas entra Jesus junto com eles. E quando nós olhamos essas situações que nós vivemos, olhamos as tempestades que nos cercam, os problemas que nos angustiam, muitas vezes nesse momento nós nos esquecemos de quem nós somos, esquecemos onde Jesus está. Queremos nós mesmos acalmar a tempestade, queremos nós mesmos controlar o nosso barco, para chegar do outro lado usando a nossa habilidade, a nossa perícia, usando da nossa sabedoria própria, usando da nossa argumentação, achando que nós somos sabedores de todas as coisas, e quando na verdade nós esquecemos que nós não somos sabedores de nada, que o poder para controlar a tempestade não está na nossa capacidade própria. Essa tribulação que você passa por ela, essa tempestade que você passa por ela, você não tem poder sobre ela, por mais habilidade que você tenha. Você não tem poder sobre ela. Semana nós tivemos uma tempestade aqui, muito forte. Assustou, pelas horas para trás, não vai pegar. Ninguém pode fazer nada. Enquanto ela estava chegando, ninguém tinha poder para fazer nada. Porque diante da tempestade, nós ficamos imobilizados. Nós não temos capacidade para fazer parar um vendaval, fazer parar uma chuva torrencial. Nós não temos poder para nada disso. Mas Deus tem. E é exatamente isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos e ensina a nós hoje também. Nós temos tempestade, sim, mas nós não temos poderes em nós, naturais nossos, que fazem parar essa tempestade. Somente quando Jesus está conosco é que é criado o nosso coração, para confiar nele e saber que ele pode fazer isso. O diferencial daqueles homens naquele barco é que eles estavam ali, Jesus estava com eles, e a presença de Jesus foi fundamental para mudar toda a história deles. Meus queridos, é preciso que nós queiramos essa presença de Jesus verdadeiramente em nós, abrigar em nós essa presença de Jesus continuamente, porque somente Ele, quando Ele está presente, Ele é capaz de acalmar as tempestades da nossa vida. Dois textos bem conhecidos que nos renovam a nossa confiança no Senhor, da sua presença, estão em João capítulo 14, primeiro deles, versículo 1. João 14, 1, Jesus está trazendo aqui instruções aos discípulos antes dele ir
ir para a cruz. A última instrução que Jesus está dando para os seus discípulos, ele diz para eles assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo o seguinte: não fiquem atribulados, aflitos nos seus corações, mas creiam em Deus e creiam em mim, porque se eu estou com vocês, vocês não precisam ter medo de nada que possa acontecer. Meus queridos, essa convicção, nós precisamos estar com ela em evidência em nossa vida continuamente. Quando enfrentarmos as tribulações, o nosso coração não pode ficar atribulado, aflito, desesperado, porque se nós cremos em Deus, cremos também em Jesus, o Filho de Deus, Ele vive em nós não podemos agir dessa forma, senão nós vamos ouvir a mesma coisa que Jesus disse para os discípulos: vocês não têm fé? Se temos fé, meus queridos, queremos crer que Jesus, se Ele vai acalmar a tempestade, agora se Ele não acalmar a tempestade, Ele vai nos dar força para vencer a tempestade, ela não vai nos afetar. Nós precisamos crer nele. Outro texto bem conhecido também, Jesus está ensinando aos seus discípulos, preparando para a sua partida, em Mateus capítulo 28, e ele vai dizer o seguinte aos seus discípulos, versículo 18, diz assim, Mateus 28, e chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ele ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que Ele nos tem mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no finalzinho do texto: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Se Ele está conosco, não temos o que temer. Isso que ele começa a dizer o seguinte: eu tenho poder no céu e na terra, eu posso controlar todas as coisas que acontecem na terra, tenho domínio sobre elas e tenho domínio sobre as coisas do céu. Sou eu que tenho esse domínio sobre todas as coisas. Ele dá uma ordem para eles, para que eles pudessem realizar a obra dele, e diz para eles: olha, não tenham medo qualquer, porque eu tenho esse poder, e sou eu que estou com vocês. A minha presença é real na vida de vocês. Meus queridos, quando nós temos essa certeza, nós sabemos que as tempestades podem vir, as aflições podem chegar também, mas Ele está conosco. E se Ele está conosco, é sinal de que o milagre vai acontecer. A segunda lição importante que nós aprendemos está nos versículos 37 e 38 do texto de Marcos, capítulo 4. Então o texto vai falar agora da tempestade. Levantou-se então aquele grande temporal. Levantou-se grande temporal de vento, e o vento fazia com que as ondas subissem por cima do barco, e ele já estava enchendo. Mateus diz, falando sobre esse texto, diz que o barco estava enchendo de água, e o texto diz que Jesus estava dentro do barco, mas havia colocado uma almofada no barco, e com toda aquela agitação das ondas, Jesus estava dormindo tranquilamente, e eles então, desesperadamente, eles vão então acordar Jesus e dizer para ele: nessa irmãos que oferecemos, temos vemos dois perfis diferentes, um na calma, o outro no desespero. O
Muita calma, porque ele sabia quem ele era, o que ele podia fazer. E do desespero, porque eles não sabiam o que fazer naquele momento. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós então nos vemos vivendo essa situação, então somos chamados a refletir sobre a nossa vida. Quando a tempestade chega, como é que a gente está? Jesus está presente, nós sabemos, entendemos nossa vida para Ele, Ele vive em nosso coração. Mas e aí, qual é a nossa reação diante da presença de Jesus? Desespero? Ou de paz? De confiança? De fé? Nos momentos de desespero, assim como os discípulos clamaram por Jesus diante da tempestade que ameaçava afundar o barco, também nós devemos clamar por Ele em nossas dificuldades. Vamos aprender a confiar, meus queridos. A confiar que não tem tempestade que Jesus não possa acalmar. Não tem problema que Ele não possa resolver, qualquer que seja Ele. E a nossa fé tem que estar fundamentada nele para isso. Veja João 14, 27 que Jesus disse. João 14, 27. Ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja o que Jesus está dizendo. Quando eu estou presente, eu dou a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. Veja o que isso diz, que Jesus estava dormindo em paz, tranquilamente no meio da tempestade. Quando Jesus traz essa paz a nós, Ele está dizendo o seguinte: no meio da tempestade, você pode ter paz. Por quê? Porque a paz que você tem não é uma paz que envolve a questão deste mundo. Ele diz aqui, não a paz que o mundo dá a você, não é a paz vinda do mundo, mas é uma paz que vem do próprio Jesus, por causa da presença dele. E assim, meus queridos, nós precisamos entender. Jesus está dizendo o seguinte: olha, não atemorize, não tenha medo, não fique aflito, não perturbe o seu coração, mas fique em paz com Deus que aconteceu. Se Jesus vive em você, verdadeiramente, você precisa aprender a exercitar a paz quando as aflições vêm. Sabe, o Salmo 37 nos convida a descansar no Senhor. Descansa no Senhor e espera no Senhor. Então precisamos, meus queridos, termos essa convicção da nossa vida, porque quando nós clamamos a Jesus, Ele está conosco, nós clamamos a Ele, Ele sempre vai se manifestar com sinais, maravilhas, milagres, prodígios na nossa vida. O que Ele faz, Ele faz isso hoje ainda. E, finalmente, a terceira lição que nós tiramos desse texto para a situação das nossas aflições, no texto de Marcos capítulo 4, versículos 39 e 41, ele diz o seguinte: despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, quieta-te. O vento se aquietou, houve grande bonança. Versículo 41, e sentiram um grande temor. Diziam uns aos outros: quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Meus queridos, nas tempestades da nossa vida, depois tem que ficar muito claro em nós que é o momento de Jesus se revelar em nós quem Ele é. É o momento aí de onde nós podemos aprender muito mais sobre quem é Jesus. Nas tempestades,
da nossa vida. Jesus vai se revelar, vai mostrar quem Ele é, porque nós não podemos desperdiçar as situações que nós vivemos e as tribulações, as tempestades. É um momento, como nós falamos no início, um momento de ensino. E ali Jesus estava ensinando para eles essa lição preciosa de quem Ele é na nossa vida. Quem Ele era junto com eles e quem Ele é hoje em nós. Quando você passar pelas tribulações, pela tempestade da sua vida, não fique murmurando, não fique amaldiçoando, não fique lamentando, não fique fazendo acusações para Deus ou para outras pessoas, mas abra o seu coração para entender o que Jesus está te ensinando. Não é que que Deus é um Deus carrasco que manda problema para você aprender sobre quem Ele é. Não, é porque a tempestade ela acontece para todos, como nós falamos agora há pouco. O sol e chuva vem para todo mundo, justos e injustos, todos nós passamos pelas mesmas tempestades. Mas a diferença é que quando nós passamos, Jesus utiliza-se dela para nos ensinar verdadeiramente quem Ele é. Veja que Ele vai ensinar isso somente para aqueles que estavam com Ele. Ele não vai ensinar isso para a multidão que tinha ficado lá, não. Ele não vai esperar chegar do outro lado, quando a multidão já estava aguardando, o outro grupo era aguardando, para falar com os discípulos ou para aproveitar o momento para ensinar os outros. Não, Ele vai ensinar ali mesmo. É ali que Jesus vai ensinar a eles, porque o Senhor Jesus Ele tem a forma especial de ensinar aos seus filhos em todos os momentos que nós passamos. E as tribulações que nós enfrentamos como circunstância natural da vida que nós vivemos, por causa do pecado no mundo, todos nós passamos pelas situações adversas. É o momento em que Jesus se utiliza delas para nos ensinar algo precioso sobre quem Ele é. É momento de nós abrirmos o nosso coração para aprendermos sobre quem é Jesus em nossa vida. Quando nós reconhecemos, meus queridos, o poder e a autoridade de Jesus sobre as tempestades da nossa vida, a nossa fé, ela é fortalecida. Nossa fé, ela é aperfeiçoada cada vez mais. Mas esse momento, Jesus vai nos ensinar lições tão preciosas. Vamos entender quem é Jesus em meio às nossas tribulações e apesar da nossa vida. Mateus 16. Amém. Mateus 16. Versículos 13 a 16. Nós vamos concluir esse texto. Diz assim, olha. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus faz uma segunda pergunta: e vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Quem sou eu verdadeiramente para vocês? Então, Pedro vai dar a resposta para Jesus, dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, meus queridos, veja que Jesus ele vai conversando com aqueles discípulos, ensinando a eles fazem então essa pergunta: o que as pessoas estão dizendo lá fora que eu sou?
Dá um relatório que vocês estão ouvindo lá fora. Como se Jesus precisasse de dar esse relatório, porque ele, sendo Deus, ele sabia que as pessoas falavam dele. Mas ele queria ouvir deles. E quando eles respondem de forma geral, Jesus passa para o específico. Porque quando Jesus trata com os seus filhos, ele trata de uma forma diferente da forma como ele trata com o mundo ao redor. Aí ele faz então a segunda pergunta, que é a mais importante. Para vocês, o que eu significo para vocês? O que eu represento mesmo para vocês? E Pedro vai assumir a palavra e vai dizer que ele é o Cristo, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele vai falar outras coisas com ele, e a partir dali ele vai estabelecer o surgimento da igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa parte final da nossa meditação sobre essa pergunta que Jesus fez em resposta de Pedro. Quem é Jesus para você? Não é o que as pessoas estão falando de Jesus lá fora. Não é o que você vê na internet falando sobre Jesus. Não é o que você lê, o que você ouve, não é o que você canta. Não é o que você ouve os vizinhos conversando sobre você. A pergunta de Jesus é objetiva. Quem sou eu para vocês? Quem sou eu? A resposta a essa pergunta, meus queridos, muda a nossa história de vida. A resposta a essa pergunta vai mudar completamente a forma como o próprio Jesus nos vê. Quando é que Pedro vai dizer que a partir daquela resposta, Jesus vai dizer o seguinte: olha, quem revelou isso para você, Pedro, não foi você não foi sua carne, não é você que é o bom da história, não. Quem revelou para você isso, o Espírito Santo que revelou isso para você. Por causa disso, sobre esta declaração, eu vou edificar a minha igreja. A importância daquela resposta que Pedro teve. A importância, meus queridos, de sabermos quem é Jesus para nós, muda a história da nossa vida, muda quem nós somos. O grande problema na vida de muitas pessoas é que eles são muito mais religiosos ou menos de igreja do que cristãos autênticos que sabem quem é Jesus para eles. Se alguém chega para você perguntando para você quem é Jesus, você vai ter respostas evasivas. Jesus é o Filho de Deus que nasceu lá na manjedoura, fez isso, aquilo. Mas o que Jesus está querendo dizer? Ele quer saber o que é Jesus na história, não. A sua pergunta para você quem é Jesus, é quem é Jesus para você. Não é a teoria, não é no dia, é a prática. Quem é Jesus para você? Vivemos hoje uma geração de cristãos vazios, rasos do conhecimento de Jesus, conhecedores de uma religião, mas não conhecem o Jesus que eles professam dizer na prática. O texto diz aqui que a resposta de Pedro vai declarar toda a verdade. Para mim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É a minha resposta. Não é repetir palavras e mais palavras decoradas. Dizer na minha experiência pessoal, o quanto que eu vivo com Jesus, o quanto de Jesus eu recebo na minha vida no dia a dia, o que ele significa para mim mesmo no dia a dia. E é exatamente nesses momentos da dificuldade, das tribulações, é que nós então vamos entender quem é Jesus. Lembra que a conversa que aqueles discípulos tiveram depois da tempestade foi: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este para você? Quem é Jesus para você?
Qual a razão de ser da sua fé em Jesus? Por que você é membro da igreja? Por que você vem à igreja? Por que você frequenta a igreja? Quando frequenta, né? Alguns aqui passam muito tempo sem vir, né? Quando frequenta, outros hoje, né? Muitos outros também não vieram, né? Pessoas que ainda não entenderam na sua vida, na prática, sobre quem é Jesus, meus queridos. Porque no dia que nós entendemos quem é Jesus, nós vamos querer estar na presença dele o tempo todo. Nós entendemos quem é Jesus, nós vamos querer estar com os nossos irmãos reunidos, glorificando a Ele pela salvação dele em nós, porque Ele vive em nós e vamos querer compartilhar isso com todos. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós vamos lá falar para as pessoas lá fora quem é Jesus. Veja que os discípulos, depois dessa experiência com Jesus, a vida vai ser mudada. Chega um momento, depois que Jesus é levado aos céus, eles chegam numa cidade chamada Antioquia e as pessoas olharam para eles e a forma como eles ensinavam, eles começam então agora a chamá-los de cristãos. Essa palavra cristão, ela não é uma palavra com origem evangélica, religiosa, não. Lá em Antioquia, na cidade de Antioquia da Síria, ali as pessoas viram semelhança entre Jesus e aqueles homens e eles criaram essa palavra cristão para identificar aqueles discípulos. E ela ficou impregnada nos ensinos por todas as gerações. Cristão verdadeiro é aquele que está com Cristo, que se parece com Jesus. Cristão verdadeiro é aquele que anda com Jesus. Cristão verdadeiro não é aquele que canta sobre Jesus. Cristão verdadeiro não é aquele que lê sobre Jesus. Cristão verdadeiro é aquele que vive com Jesus e com Jesus. Quando Jesus olha para você, uma pergunta que ele faz: ainda não tem fé? Diante da tempestade da sua vida, como Jesus está olhando para você e você encarando as suas tempestades, no seu dia a dia, na vida com as pessoas, quem é Jesus para eles a partir da sua vida? Quando olha para o seu comprometimento com Jesus, com a proclamação do amor de Jesus, com a participação na obra dele que ele chamou para fazer, quem é Jesus na sua vida? Meu querido, é hora de você acordar para a realidade espiritual. O reino dos céus, ele está preparado para aqueles que são de Jesus Cristo. Por isso, ele mesmo vai dizer em Mateus capítulo 7, a porta estreita, o caminho apertado, são poucos os que passam por ele. Você tem a certeza de que está nesse caminho? Tenha certeza que você estará com o Senhor no reino celestial? Só passa por essa porta estreita quem tem certeza de quem é Jesus. Essa porta só cabe Jesus. É tão estreita, só passa uma pessoa, aquele que está com Jesus. Não passa multidões, não passa grupos grandes, passa um. E esse um que está passando, ali Jesus vive dele, ele vive em Jesus, então ele está credenciado a entrar por essa porta para alcançar o reino dos céus. Você faz parte desse caminho estreito? Em Jesus na sua vida. Em Jesus. Hoje é tempo de você refletir sobre isso, de mudar a sua história, mudar a sua vida. Diante das situações que você passa, tempestades, problemas, dificuldades, deixe Jesus te conduzir nesse momento. Deixe Jesus te guiar nesse momento. No seu dia a dia, viva Jesus, seja Jesus onde você está. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na tua presença, diante do Senhor.
E nesse momento nós queremos derramar o nosso coração diante do Senhor, nos arrependendo, Deus, dos nossos pecados, das vezes que nós nos desesperamos diante das dificuldades, das tribulações, e não confiamos no Senhor para resolvê-los, para nos socorrer. Queremos nos arrepender, porque muitas vezes nós deixamos de confiar no Senhor e viver o Senhor em nossa vida. Queremos nos arrepender, Senhor, porque muitas vezes não estamos vivendo Jesus junto das pessoas que nós vivemos no dia a dia. Queremos nos arrepender porque estamos negando o Teu nome quando deixamos de reunir com os meus irmãos em Cristo, porque temos um único Senhor que é a cabeça da igreja, que quer ver o seu corpo unido. Nós deixamos de ser este corpo, quando nós faltamos, falhamos, deixamos de servir. Queremos nos arrepender, Deus, porque nós ficamos contra o Senhor muitas vezes. Mas, Deus, nós temos a misericórdia do Senhor que se renova em nossa vida. Nós temos o poder do Senhor que vem nos transformar. Temos o perdão do Senhor que nos restaura. Deus, nesta noite, o Senhor deu a oportunidade de restauração para todos que estão aqui, os que estão nas suas casas. Deu a oportunidade, Deus, de transformação, de restauração completa, Deus, para um novo compromisso com o Senhor, para uma vida de real intimidade com Jesus, de tal maneira que as pessoas olharem para nós, elas deixem de ver a nossa própria pessoa para ver Jesus em nós. Em nome de Jesus, Senhor, abrindo o nosso coração para essa realidade espiritual, nos ter mais do Senhor, nos traz mais revelação do Senhor, mais e mais do Senhor. Queremos conhecer mais e mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Recebe a nossa vida, transforma-nos, ajuda-nos a andar pelo caminho estreito, a estar com o Senhor aqui na terra, a estarmos com o Senhor também no reino celestial. Recebe a nossa vida, Deus, como entrega ao Senhor nesse momento, que fica conosco e nos renova, Pai. Renova a nossa fé no Senhor, acrescenta a nossa fé no Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos e nos entregamos ao Senhor.